Olá, galerinha do YouTube! Pra quem não me conhece, meu nome é Laís Lumena e hoje eu vou fazer um mandala na parede. Sim, eu ganhei uma parede e eu vou poder criar o que eu quiser. Então a primeira coisa que eu fiz foi pintá-la de branco. Era uma parede que ela tinha algumas manchas, então eu pintei ela de branco. Primeiro eu tirei todas as plantas, né, porque senão depois minha mãe vai me xingar. E eu coloquei um papelão também para proteger o chão. Passei aí com um rolo e com tinta branca. Fui passando, dando uma camada fina, não precisa repetir essa camada. Prendi um pedaço da linha de um barbante na ponta, onde seria o centro do meu mandala, e um lápis na outra extremidade aí do meu barbante. E aí comecei a fazer os círculos, né? Os círculos e riscar a linha nos ângulos que seriam as minhas pétalas. Então aqui vou mostrar agora o desenho para vocês, como é que eu fui fazendo. Bom, aqui eu prendi, tá vendo, com a fita, o barbante, e eu vou puxando o lápis como se fosse um compasso gigante. Depois eu vou fazendo as pétalas, vou seguindo mais ou menos uma linha para não ficar uma maior que a outra, sempre medindo. Eu vou medindo sempre com o barbante, que já dei uma medida aí, né, para ficar uma proporção igual. Já fiz as misturinhas de tinta, coloquei nos potinhos. O desenho está feito. E agora eu vou começar a pintar. Depois de fazer essas misturas da tinta, essas tintas eu usei o quê? Eu usei uma tinta de parede branca e usei umas pequenas, uns potinhos de tinta acrílica, tá? Pra fazer essa mistura. Eu não tinha bisnaga pra tingir a tinta e a gente tá de quarentena, a gente não pode ficar saindo. Então eu aproveitei aqui em casa que eu tinha alguns potinhos de tinta acrílica e misturei na tinta. Não tem uma regra aí de como criar essas cores. Eu fui criando com o que eu tinha em casa e aproveitando os materiais. Depois de fazer essas misturas, eu comecei a pintar. Bom, eu acabei perdendo o vídeo pintando amarelo e laranja, mas logo depois dessas duas cores, a minha mãe indicou que ela queria mais ou menos como se fosse um arco-íris, né? Então eu segui as cores do arco-íris. E aqui, ó, já passou outro dia, né? Escureceu, então eu resolvi fazer no outro dia. Fiz aí a continuação das cores. A cor vermelha foi a cor que me deu mais trabalho, porque a quantidade de cor vermelha que eu colocava, ele ficava sempre rosa. Então eu tive que misturar com bastante tinta acrílica vermelha. Fui fazendo cada uma das camadas com muita calma. Depois de pintar tudo, eu passei um preto. E eu misturei bastante de preto, porque ele ficou um pouco até cinza. Ele ficou um cinza bem escuro, tá? Mas porque eu não queria comprar uma tinta, então eu fui misturando o que eu tinha. Fiz essa mistura e contornei com preto. Peguei um pincel um pouco menor. Eu não usei aqueles pincéis de parede, eu usei um pincel de pintura mesmo. Esses pincéisinhos aqui, ó. Esse daqui é um pincel chato número 10. Um pincel mais fino. E eu fui fazendo todo o acabamento, como se fosse mesmo uma caneta. Tem algumas canetas também que servem para você desenhar na parede, então aquelas canetas posca, mas eu tenho acho que 2 canetas poscas e eu fiquei com medo de o preto não dar, então acabei usando mesmo a tinta. Bom, essa parte do contorno foi a que deu mais trabalho, porque eu não podia errar, porque o preço depois para apagar fica muito difícil. Então eu peguei um pincel bem fino, como eu disse, e eu fui indo bem devagar. O vídeo está acelerado, bem acelerado, porque não dá para ficar um vídeo tão comprido assim. Mas sempre que for usar tinta preta, tenha calma, porque se a gente borra ela, depois para apagar com outra cor fica bem complicado. Depois de passar todo o preto, eu achei em casa uma lata de verniz spray. E como a tinta eu fiquei um pouco com medo de ela sair, eu dei uma passada assim dessa lata de spray.
Bom, gente, então foi isso. Esse meu primeiro mural feito na parede. Espero que tenham gostado, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta. E se vocês gostaram também desse mural, se vocês querem que eu faça outros murais, né? Eu tô com a pretensão aí de pintar algumas outras paredes que eu encontrei. Essa parede foi uma parede externa, então por isso que eu deixei ela bem colorida. Talvez se fosse um ambiente interno, eu acho que tantas cores fica um pouco cansativo. Mas como é no quintal de casa, então eu acho que ficou bem bacana, né? Na garagem a gente não passa tanto, é só na hora que a gente chegou. E depois a gente acaba não vendo muito essa parede, então eu acho que o pessoal aqui de casa gostou bastante. Espero que vocês também tenham gostado. E um beijo e até o próximo mural!